Olá a todos e bem-vindos de volta. Neste vídeo vamos fazer uma leitura de cartas para nos mostrar as mensagens para a semana que vem, de dia 21 a dia 27 de novembro de 2016. Esta semana intuí que devíamos utilizar um baralho da Doreen Virtue também, que é o baralho do propósito de vida, portanto Life Purpose Oracle Cards. Portanto, estas são as que eu costumo dizer cartas oráculo. São mais pequenas que o tarot tradicional, têm 44 cartas. E apesar de, obviamente, o objetivo principal ao criar estas cartas foi no contexto do propósito de vida, mas na realidade eu utilizo para mensagens dos mais variados contextos e, portanto, se sentir o impulso de comprar este baralho, não fique limitado a questões apenas de propósito de vida, porque pode mesmo utilizá-lo para imensas leituras diferentes. E este baralho em particular tem mensagens que eu considero bastante interessantes e que, enfim, são mais gerais e, portanto, podemos fazer interpretações que não têm só a ver com o propósito de vida. Perdão. Uma palavrinha aqui sobre o propósito de vida, porque muitas vezes é uma questão que suscita muitas dúvidas. O que é o propósito de vida? Será que está só associado à profissão? Será que está associado ao nosso sustento? Ou será que está associado apenas a fazermos coisas que nos fazem sentir bem, como hobbies ou outras paixões? Bom, eu diria que o propósito de vida é muito abrangente e, basicamente, a meu ver, engloba tudo aquilo que nós viemos para cá fazer. Isto inclui também experiências sobre as quais nós podemos não ter o controle todo. Portanto, por vezes nós conseguimos controlar algumas experiências que temos. Por exemplo, se eu escolher ir tirar um curso, eu estou a decidir fazer... Olá! Eu já estava a ver onde é que tu andavas, nosso companheiro das leituras. Se eu decidir tirar um curso, eu estou a decidir de uma forma consciente e ativa em ter essa experiência. Depois, as experiências específicas que eu vou ter dentro do contexto desse curso poderão ser diferentes. Mas... é o máximo. E depois temos todas aquelas outras experiências que, claro que somos nós que co-criamos essas experiências, a nossa alma e a vida em questão faz-nos passar por essas experiências, mas digamos que não são decisões que nós tomemos de uma forma consciente e direta, certo? E muitas vezes essas experiências que nós não conseguimos controlar são as ditas inesperadas, são as ditas imprevistas. Nós às vezes temos tendência a não considerá-las como parte do nosso propósito de vida. E na verdade elas são parte do nosso propósito de vida. Todas elas trabalham para que nós consigamos seguir o caminho que nos leva cada vez mais a nós próprios, para precisamente depois podermos partilhar com o mundo. Apesar de nós sermos um animal, digamos assim, um ser humano que, por questões culturais e por questões de sobrevivência, gostamos muito da nossa segurança e das nossas garantias, na verdade a alma, toda ela vai em direção à mudança, não é? Esta questão da mudança que no fundo está associada à ideia de evolução. Nesta evolução, nós evoluímos internamente e quando chegamos a um determinado ponto, temos o impulso de partilhar com o exterior. E este impulso nada tem a ver com questões narcisistas, nem com questões de validação a nível, digamos, do ego, nem nada disso. É um impulso natural que muitas pessoas passam por ele, algumas agem sobre ele, outras não, também depois depende dos momentos, mas todas elas
indicam esse desejo de partilha, não é? Principalmente quando já chegamos a um determinado ponto e queremos partilhar com outras pessoas as nossas experiências e as nossas descobertas também. O propósito de vida não tem só que ter a ver com questões espirituais, não é? Quando eu digo questões espirituais, estou a referir-me mais a questões esotéricas, porque para mim tudo é questão espiritual. Eu referia-me a questões esotéricas, ou seja, nem todos os propósitos de vida passam por contextos esotéricos. Okay? Eu, por exemplo, estou a fazer uma leitura de cartas, isso é considerado como estando no contexto do esoterismo, mas os propósitos de vida não têm que passar por contextos esotéricos, podem passar por tantas outras coisas, porque a base das bases é ter sempre em vista a evolução e esta evolução ser feita com amor por nós e pelos outros. E esta evolução, para mim, e tudo o que engloba essa evolução, para mim, é propósito de vida. Okay? Neste propósito de vida, claro que se integra o que nós podemos considerar a profissão, podemos considerar, no fundo, atividades que fazemos, das quais também podemos receber o nosso próprio sustento. E obviamente que sim, mas não é limitado a isso. E por isso, por vezes, as pessoas, quando perguntam, eu quero saber o meu propósito de vida, apesar de conscientemente acharem que estão a perguntar, eu quero saber que tipo de profissão me faria feliz, na realidade estão a querer saber o que a direção para encontrarem o sentido para a sua vida, porque no fundo sentem que a vida é muito mais do que apenas rotina e apenas o cotidiano, sentem que há muito mais para além disto. E portanto não têm outra forma de expressar que não dizer eu quero saber qual é o meu propósito de vida, porque muitas vezes atribuem a sua sensação de insatisfação àquele emprego que não gostam, àquela rotina onde se sentem aprisionados, mas na verdade, lá bem no fundo, é a nossa alma que nos puxa para a evolução. Quando estamos nessa estagnação, quando estamos presos pelos nossos medos, a nossa alma empurra-nos para a mudança, para a evolução. E por isso nós temos esse sentimento de insatisfação, temos esse sentimento de estar incompletos, porque no fundo não estamos presentes na nossa vida, não estamos a co-criar a nossa existência. Basicamente aprendemos a encaixarmos-nos num papel, a encaixarmos numa profissão para fazer parte da máquina que faz correr a sociedade e o sistema capitalista, e obviamente que não é para isso que nós nascemos, não foi para isso que nós nascemos. Claro que é-nos dito desde muito novos que temos que passar por um percurso académico e depois temos que fazer escolhas que vão ditar basicamente o resto da nossa vida, ou pelo menos grande parte dela, e isso é uma pressão demasiado grande e é realmente a construção de uma prisão onde a pessoa depois não consegue expandir a energia que a alma tem e começa a sentir-se cada vez mais aprisionada, cada vez mais deprimida, cada vez mais insatisfeita. E muitas vezes, em determinadas situações, para agravar estas sensações, as pessoas ainda consideram: então, mas eu tenho o emprego, eu ganho bem, eu tenho uma família, tenho carro, tenho casa, etc. Tenho as circunstâncias que muitas pessoas quereriam ter e continuo infeliz. Né? Então agrava-se aqui o problema, porque a pessoa começa a pensar: o problema sou eu é que não sei valorizar aquilo que tenho, eu é que quero sempre mais, sou inconstante, sou egoísta, etc, 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 etc. Não tem nada a ver com isso, mesmo nada a ver com isso. Eu digo sempre às pessoas, em vez de se criticar por ter os sentimentos que tem, tente primeiro olhar para esses sentimentos, tente considerar a possibilidade desses sentimentos terem uma razão de ser, terem um motivo válido de existir. E independentemente de você achar que a sua vida é considerada perfeita por outras pessoas,
que de alguma maneira para o exterior você devia ser tão feliz como aquilo que aparenta, ou que deveria ser, porque a sua vida é valorizada por tantas outras pessoas. Independentemente disso, nada invalida aquilo que você está a sentir. Nada invalida isso. E, portanto, é melhor olharmos para essas questões de uma forma com compaixão, de uma forma sem crítica, precisamente para começarmos a abrir-nos à pessoa que nós somos. Não é? E faz parte da pessoa que nós somos essas emoções, esses sentimentos, essas sensações. Não é para nos afundarmos nelas, não é para nos esmagarmos por elas, mas é sim para as sublimarmos, é sim para as trazermos à luz, em vez de estarmos sempre constantemente a reprimir, e para depois então conseguirmos encontrar um caminho que é um caminho mais equilibrado para nós. Mas a repressão não é de facto, a repressão por um lado, a crítica por outro, não é de facto o caminho que leva, digamos, à descoberta de nós próprios. O que geralmente acontece na verdade é que isso faz com que nós nos afastemos ainda mais de nós próprios, não é? Porque se você reprime essas partes de si, se você reprime esse sentimento de insatisfação criticando-se a si própria, então significa que, no fundo, está a repudiar partes de si, está a repudiar-se a si próprio. E ninguém consegue aprender a conhecer-se a si próprio se repudiar logo à partida, não é? E, portanto, vamos ter um bocadinho isso em mente quando falamos de propósito de vida, quando falamos sobre todas essas questões. Vamos então baralhar as cartas para vermos o que é que as cartas nos vão indicar para esta semana que se avizinha, em termos de energia, em termos de mensagens. Estas mensagens podem estar muito associadas à mensagem original de cada carta, ou então extrapolar para fora e terem significados e interpretações diferentes. No fundo, é para nós acedermos às mensagens conforme querem ser enviadas. Ok, então estou a baralhar as cartinhas. Vamos ver o que é que elas têm para nos dizer para esta semana. Vamos tirar 3 cartas. Eu não vou virá-las já, vou só colocá-las na mesa e depois vemos cada uma delas em conjunto. Cada um tem o seu método de tirar as cartas, mas aqui entra a lei da atração e, portanto, faça aquilo que se sentir mais confortável. Vamos então virar a primeira carta. Sai uma carta muito interessante. Esta carta, eu normalmente... é uma carta que para mim pode ter vários significados diferentes. Perdão. Ela, obviamente, o significado original tem a ver com alguém que se preocupa com a natureza, com questões ambientais, mas para mim esta carta é uma carta que fala de alegria. Fala de criança interior, fala de alegria, porque na imagem vemos um anjo que tem um aspecto muito jovem, infantil mesmo, e está a rir-se e a brincar e a dançar no meio da natureza. E eles, portanto, dizem-me que tem muito a ver com essa parte de nós que, no fundo, sabe o que é viver a vida, sabe o que é experienciar a vida. Nós, a maior parte de nós, pelo menos, experiencia a vida como se fosse uma sucessão de obrigações, responsabilidades, desafios. Passamos quase temos uma lista em que estamos sempre a fazer fazer um vistozinho em cada objetivo, e é quase como se entrássemos num ciclo de quando risco um, vou passar para o outro, e quando risco esse, vou passar para o outro.
E é quase como se fazem os videojogos, não é? Em que passamos de nível, batalhamos e depois lá passamos de nível, mas depois já há outro nível e esse nível ainda é mais difícil. E então vivemos a vida assim um bocadinho quase à espera do próximo desafio. Mas, apesar de realmente a vida integrar desafios e nós termos que passar por eles, isto é que é importante, esta imagem de alegria, esta imagem de dança, esta imagem de liberdade, isto é que é muito importante, porque os desafios vão lá estar sempre, não é? Mas a nossa atitude perante eles é que é realmente importante. Vamos tirar a segunda carta, porque eles indicam que há alguma mensagem relativamente à cor roxa que nós vemos aqui, mas vamos tirar a carta seguinte para ver o que é que significa propriamente. Ok. Ok. Portanto, este é mais um exemplo de como este baralho, apesar de ter sido feito tendo em mente o propósito de vida, realmente as imagens podem levar-nos para outros sítios. Portanto, nesta imagem vemos um farol, vemos um anjo por cima do farol, a própria cor é uma cor azul, se calhar aqui no vídeo não consegue ver muito bem, mas é um azul a atirar para o roxo, a atirar para o violeta. O que me indicam que, portanto, esta semana nós vamos ter uma energia que vai facilitar, como é que eu hei de dizer, vai facilitar a evolução do ponto de vista dos chakras de cima, não é? Portanto, do receber a energia que vem da Terra também, mas aquela energia de alta vibração. O que é que isto significa? Significa que temos as portas abertas para fazer uma evolução rápida. Daí também eles estarem a dizer que está, tanto esta carta, apesar de falar de mudança de carreira, o ênfase está na palavra mudança, ok? E a mudança sempre neste sentido, não é? No sentido da luz, no sentido de emanar luz. Um bocadinho aquilo que eu falava inicialmente, lembra-se da tal partilha, não é? De quando nós evoluímos nós próprios, depois partilhamos essa evolução para fora, não é? E nós vemos aqui essa luz que irradia de dentro para fora e que ainda por cima está numa posição de farol, não é? Portanto, aquela ideia de referência, marco. E o que me indicam é que quando a energia está muito propícia a estas evoluções rápidas, também significa que normalmente, e um bocadinho em seguimento da semana anterior, normalmente significa que vamos atravessar momentos também um bocadinho mais de perturbação, um bocadinho mais de caos. O que é que esses momentos fazem? Fazem com que nós tenhamos alguma tendência, se não tivermos consciência, não é? Nós temos tendência para irmos ao sabor da maré. Não é? Se o mar está revolto, nós andamos lá pelo meio, as ondas a puxarem para um lado e para o outro e nós simplesmente estamos ali e andamos ao sabor das oscilações, não só dos ambientes, mas também das próprias pessoas, que depois são influenciadas e, por outro lado, projetam e inflamam essa energia. Mas estes momentos e estes períodos encerram em si grandes oportunidades de evolução, uma evolução rápida. Quando eu estava a passar por um período particularmente difícil na minha vida, a mensagem que me vinha de uma forma mais insistente era: é nestes momentos, é nestes períodos que é mais importante encontrares a serenidade, é mais importante ires à procura dessa serenidade, dessa calma e dessa confiança. E foi muito interessante que eu, ao receber essas mensagens, sentisse ao mesmo tempo o conflito interno que essas mensagens provocavam dentro de mim,
porque o próprio ego, e não só o ego, mas também o conjunto de todos os padrões mentais que nós vamos construindo dentro de nós, como eles reagem a essas notícias, porque no fundo eles acham que têm justificação para se estarem a sentir daquela forma. E então sentem aquilo como se fosse um ataque pessoal, não é? Essa mensagem de dizer que é nos momentos mais difíceis que nós temos que encontrar essa serenidade, que temos que ficar mais calmos. E nós dizemos, mas como? Não é possível. E sentimos isso como se fosse um ataque pessoal, como se dissessem não estás a ser capaz de fazer isso, não és digno, não estás a fazer aquilo que é suposto. E não tem nada a ver com isto, a mensagem não é essa. A mensagem é que termos em atenção esta consciência de que em momentos difíceis, nesses momentos, é possível sentir essa serenidade. E é quando nós vamos nessa direção que fazemos essa evolução rápida. Porque é como se estamos rodeados de todos esses estímulos e de todas essas perturbações mentais, é nesses momentos que, se nós sentirmos essa força interna e atravessarmos esses momentos e ainda assim conseguirmos chegar lá àquele local essencial que reside em todos nós, então é como se ganhássemos o triplo da força, como se ganhássemos o triplo da evolução. Ok? Portanto, podem ser períodos difíceis de passar, mas se nós mantivermos em mente que, tem também muito potencial para eu evoluir rapidamente, e esta evolução, o que é que dá depois? Dá depois que os ditos padrões mentais, as dificuldades que nós temos sentido até aqui, começam realmente a curar, começam realmente a dissolver-se. E muitas vezes as coisas com que nós batalhávamos há uns tempos atrás, de repente tornaram-se mais fáceis, mas é porque fizemos essa evolução rápida, ok? Portanto, vamos manter vamos manter presentes esta ideia de, por um lado, viver a vida de uma forma alegre e leve, estão-me a dizer também essa palavra, leve, com leveza, e vamos ter essa consciência de que nós viemos para cá para fazer esta evolução, não é? E é nos momentos mais difíceis que também conseguimos fazer essa evolução de uma forma mais rápida. Eu diria até um pouco mais sólida, não é? Porque ir em direção às coisas quando estamos a passar momentos difíceis, nós não conseguimos chegar lá através da mente. Nós temos que chegar através do coração. É de facto um caminho real, não é? Não é como noutros períodos que nós atravessamos, que até estamos assim benzinho e pensamos nas coisas de uma forma intelectual, que também é um bom exercício, mas realmente não podemos chegar até a conclusões interessantes, mas não é digamos não é uma travessia que se faça com tudo aquilo que temos. É uma travessia intelectual que tem as suas vantagens e os seus benefícios, mas realmente temos que atravessar as coisas de uma forma completa. Vamos tirar então a terceira carta. Exatamente. Portanto, temos aqui uma carta que fala de construção, e não só, eles próprios chamam a atenção para a posição em que está o anjo, que está a fazer assim e está a olhar para a distância, para o horizonte, perdão. E porque quando nós queremos construir algo é preciso também ter essa visão. Então, o que eles me dizem é que essa visão é dada por essa evolução interna. Quando nós temos essa evolução interna, nós conseguimos ver mais longe e, portanto, a construção essa também vai chegar mais longe. Portanto, é aquela ideia que nós estivemos sempre a falar, que nós temos o que é necessário dentro de nós e nós escolhemos a abordagem que queremos ter perante a vida. Se nós temos uma abordagem perante a vida muito negativa e muito cinzenta, é isso que vamos criar, porque nós somos construtores constantes. Não há, mesmo nos momentos de estagnação, nós estamos a fazer uma construção.
Em momentos em que deixamos que a raiva tome conta de nós, estamos a ter momentos de destruição, certo? Mas há sempre esta ideia de construção que está associada à ideia de criação. E então, se nós queremos realmente construir algo duradouro, algo sólido, mas que está em constante mutação, ok? Novamente aquela ideia de mudança, porque não é aquela construção que depois fica ali firme e irta e não vai para lado nenhum, não. São construções que estão em constante evolução, em constante avanço, mas para isso nós precisamos ter essa visão clara sobre as coisas. Então, esta semana temos novamente uma semana bastante intensa. A semana anterior tivemos a Superlua. Muitos de vocês acharam estranho eu não ter referido isso no anterior vídeo. A única razão pela qual não o fiz foi porque a energia da Superlua da passada semana foi uma energia muito intensa. Muitas pessoas se esqueceram de olhar para ela, muitas pessoas se esqueceram de contactar com a mesma. Eu fiz isso de uma forma deliberada. Não quer dizer que seja algo negativo, nada disso, mas para pessoas mais sensíveis é importante seguir as nossas próprias intuições, e eu não queria estar a incentivar um contacto com a energia dessa superlua para todos vós e depois ter pessoas que poderiam ter tido, portanto, efeitos negativos sobre si próprios, né? Efeitos de perturbação. Porque realmente estamos a passar um momento energético complicado. Esta semana vai continuar, mas mais uma vez esta questão da oportunidade também de evolução, certo? Uma das grandes oportunidades de evolução é começarmos a sentir as nossas próprias essências e aquilo que nos faz realmente andar para a frente. Aquilo que faz de facto avançar e aquilo que nos atrasa e aquilo também que nos mantém estagnados, ok? E eu sei que é difícil a pessoa experienciar coisas novas, principalmente se são perturbadoras para si, mas se você tentar ter uma abordagem de ok, isto assusta-me, mas eu sei que é bem-vindo, eu sei que é para o meu próprio bem, então, claro que vai sentir novamente aquelas ansiedades, aqueles nervosismos e tal, mas possivelmente vai também ganhar alguma confiança, alguma solidez e alguma serenidade perante circunstâncias que poderá não ter escolhido para si a nível consciente. Ok? Portanto, temos estas semanas com um ambiente energético bastante intenso, novamente a ideia da cor roxa. Portanto, os chakras de cima vão estar bastante ativos, dizem que é importante algum enraizamento, também por essa razão, e que poderão, de facto, nas vossas práticas espirituais ou meditativas, utilizar essa cor roxa para se rodearem, principalmente na parte de cima, e depois na parte de baixo uma cor mais avermelhada, que é a cor da terra, não é? A cor do enraizamento, ok? Por isso, desejo a todos vós uma excelente semana com grandes aprendizagens, abertura de portas e encontros e reencontros consigo próprio e com a sua própria essência. Lembre-se de não se criticar em demasia, ok? E até à próxima!